Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as relações de além-túmulo, das perguntas 274 a 281. Na pergunta 274, da existência de diversas ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Kardec quer saber como é que é no plano espiritual. Há hierarquia, há subordinação, há espíritos que mandam e outros que obedecem? E eles respondem que existe uma hierarquia muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Dizem os espíritos que essa hierarquia existe sim, e que quanto mais elevado o espírito, ele tem condições de organizar, de prover, de ser um co-criador junto a Deus. E os espíritos inferiores sentem por estes uma atração irresistível, assim como nós, como humanidade, sentimos a época de Jesus, que ele chegava, os relatos que nos dizem que ele chegava e as pessoas se sentiam atraídas irresistivelmente por ele, pela sua superioridade moral. Na pergunta 274A, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Deixar de atendê-los, correr deles, não querer fazer as coisas que eles orientam? E os espíritos respondem, eu disse irresistível. E disso a literatura nos dá muitos exemplos. Quando nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos superiores fazem reuniões para atender aos espíritos inferiores, e muitas vezes eles se submetem irresistivelmente à superioridade de muitos espíritos que vêm lhes socorrer, que vêm lhes atender. Então nós temos muitos exemplos na literatura espírita. Na pergunta 275, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo espiritual? Aquele que foi poderoso aqui na terra é também poderoso no plano espiritual? E eles dizem que não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos, aconselham os espíritos. Por pequenos se deve entender os humildes, e por grandes, os orgulhosos. Então, aqueles que são orgulhosos, eles terão que se submeter no plano espiritual. E os que são humildes serão justamente aqueles que se elevarão no plano espiritual. Na pergunta 275A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como é que isso acontece? Um espírito ser rebaixado, um espírito ser elevado no plano espiritual? E eles respondem, não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado e o que se exalçar será humilhado? Aqui, a humildade nós vamos entender como a humildade do ser consciente da sua pequenez espiritual, não a humildade das condições materiais. Porque um ser pode ser humilde materialmente, mas ser um espírito bastante orgulhoso. É a condição moral, é a condição mental, é a condição espiritual que vai garantir ao espírito ser elevado na sua condição espiritual ou rebaixado. Na pergunta 276,
Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E eles respondem que às vezes bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. É claro, se um espírito que tinha muito poder, que mandava, muito orgulhoso, desencarna e vai para uma condição inferior, é atraído pelos seus semelhantes a uma condição inferior, é claro que ele vai se sentir humilhado. Na pergunta 277, o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? E eles respondem que título nada vale, a superioridade real é que tem valor. A condição que nós tivemos com os nossos superiores aqui na Terra, ela não é válida no plano espiritual. Na espiritualidade, a superioridade é dada pela elevação moral do espírito. Aí sim a sua condição real. Na pergunta 278, os espíritos das diferentes ordens se acham confundidos? Se misturam os das diferentes ordens no plano espiritual? Sim e não. Quer dizer que eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou aproximam-se conforme a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como ocorre entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propõe. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e a necessidade de encontrarem-se entre seres que lhes são semelhantes. Essa diferença vai acontecer no plano espiritual, onde os espíritos vão se agregar de acordo com a sua sintonia vibratória. Não há como esconder no plano espiritual. Aqui nós escondemos nossos pensamentos, quem realmente nós somos, as nossas dificuldades, a nossa sombra. No plano espiritual, o corpo físico já não vai existir. E o perispírito vai refletir o que somos realmente em nosso mundo íntimo, em nossas mentes, em nós espíritos. Kardec faz uma nota. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocar palavras. Essa comunidade no plano espiritual, muitas vezes se encontram espíritos inferiores com os espíritos superiores, mas os espíritos inferiores não têm condições de frequentar lugares, ir até as colônias dos espíritos superiores. Já os superiores vêm ao nosso planeta e vão a essas cidades, a esses locais no plano espiritual, onde os espíritos inferiores estão para auxiliá-los. Na pergunta 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? E eles respondem, os bons vão a toda parte e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas pelos espíritos imperfeitos a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Por isso, nós não podemos simplesmente, por vontade, sair do planeta Terra e visitar mundos superiores, por exemplo, a não ser levados por espíritos superiores que nos mostram determinados lugares para nos incentivar ao processo evolutivo, para que nós tenhamos a vontade e trabalhemos e nos empenhemos para buscar habitar esses lugares melhores. Mas o ser que é inferior não vai aonde quer, aonde bem entende, ele vai aonde a sua vibração inferior lhe permite ir, onde ele encontra sintonia vibratória. Na pergunta 280, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos?
Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. E eles fazem isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Não fazem por obrigação, fazem por amor. Na pergunta 281, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhe causa o não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? A inveja, o ciúme, típico de espíritos inferiores? Assim também está acontecendo neste momento que a Terra está passando. A espiritualidade inferior deseja, a todo custo, levar junto consigo aos abismos, mesmo ao exílio, o máximo de seres que puderem, porque são seres que estão sob o seu comando, sob o seu jugo, sob a sua hipnose. E eles tentam nos levar também, principalmente aqueles que desejam se melhorar, aqueles que desejam mudar sua conduta. A espiritualidade inferior tenta puxar, neste momento que nós estamos vivendo, o máximo de pessoas possíveis, implantando ódios, implantando desejos dos mais desenfreados, fazendo com que as famílias se acabem, para que o caos se instale, para que eles possam governar através da hipnose as mentes humanas. Mas isto só vai acontecer àquele que estiver invigilante. E hoje, na nossa atualidade, mais do que nunca, nós sabemos que não temos mais tempo de protelar aquilo a que viemos fazer aqui na Terra, de protelar a nossa evolução, de protelar o trabalho espiritual, de protelar o despertamento espiritual. Agora é o momento de nós trabalharmos, nos libertarmos dos nossos processos obsessivos e nos tornarmos seres mais amadurecidos espiritualmente. Assim nós encerramos a primeira parte desse tema. Muito obrigada e até o próximo encontro.